Chegamos então no nosso último capítulo de Atos e, sinceramente, se fosse um filme, talvez não terminasse do jeito que muita gente esperaria. Porque depois de toda essa jornada das viagens missionárias, das perseguições, julgamentos, desse naufrágio, talvez alguém estivesse esperando ali um grande encerramento dessa história, uma conclusão, um final, na verdade, completamente diferente. Mas a verdade é que Atos termina de outra maneira, porque na verdade parece que ele não termina. E talvez essa seja exatamente a mensagem desse livro. Porque depois do naufrágio que a gente falou no capítulo passado, Paulo e os demais sobreviventes, finalmente, eles descobrem aonde eles estão, numa ilha chamada Malta, e aparentemente insignificante. Mas Deus, ele continua escrevendo histórias importantes em lugares que o mundo desconsidera. Os habitantes dessa ilha recebem os sobreviventes com uma bondade, hospitalidade, acendem uma fogueira, oferecem abrigo e cuidam deles. E depois de um capítulo inteiro falando sobre tempestades, a história recomeça de um jeito simples, falando sobre hospitalidade. Então nós vemos que às vezes Deus cuida de nós através dos milagres. E às vezes ele cuida de nós através da bondade das pessoas. Enquanto ele ajuda a colocar a lenha ali nessa fogueira, Paulo, ele então tem uma víbora, né, que assim, se enrola no braço dele. E é interessante, na verdade, essa parte, porque imediatamente os moradores ali começam a interpretar o que aconteceu, e na mente deles aquilo não poderia ser coincidência. Se ele havia escapado do mar, mas agora estava sendo atacado por uma serpente, então deveria ser justiça divina, né, que estava ali provocando aquilo com ele. E eles finalmente então concluem que ele deveria, então, talvez ser um assassino. Mas se passa alguns minutos e nada acontece, Paulo não cai nem morre, e eles mudam completamente de ideia, e aí começam a dizer que ele é um deus. E é interessante como que a gente vê ali dois extremos da personalidade das pessoas, e às vezes isso acontece hoje também. Muitas pessoas, elas querem colocar alguém em um pedestal e rapidamente aquela pessoa também pode ser destruída pelas mesmas pessoas que colocaram ela em certa posição. Mas raramente essas pessoas, elas conseguem enxergar um certo equilíbrio. E aqui que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Aprendemos a sermos pessoas equilibradas. Paulo não era um criminoso e também ele não era um Deus, ele era apenas um servo de Deus. E é importante lembrar, porque o evangelho ele nunca aponta e nunca vai para a grandeza dos homens, sempre é a grandeza de Jesus. Então a história nos apresenta ali Paulo, ele tá ali nessa ilha, né, em Malta, e aparece um personagem ali, que o nome dele é... Deixa eu checar aqui. Públio, o nome dele é Públio, e ele é como se fosse uma autoridade ali da ilha. E o pai desse homem estava doente, com uma febre, com desinteria, e Paulo ora, impõe as mãos sobre ele, e ele é curado. E depois disso, os enfermos da ilha começam a ir, né, até Paulo, e muitos são curados. E é interessante porque mesmo preso e longe de casa, mesmo depois daquele naufrágio, ele continua sendo usado por Deus. Isso me faz pensar quantas vezes nós acreditamos que nós só poderemos servir a Deus quando tudo estiver resolvido. Não é verdade? Quando os problemas acabarem, quando a gente tiver mais tempo, quando a nossa vida estiver organizada. Mas Paulo nos mostra algo completamente diferente, que Deus continua trabalhando através de pessoas que ainda estão passando ou atravessando certas dificuldades. Aí, depois de 3 meses, a viagem então recomeça e finalmente Roma volta a aparecer aqui na nossa história. E depois de muitos capítulos, na verdade, muitos capítulos antes, né, em Jerusalém, o próprio Senhor havia dito a Paulo que, assim como testemunhas de mim em Jerusalém, importa também que testemunhes em Roma. E aí, desde então, vieram as prisões e acusações. E agora, a promessa está se cumprindo, porque aquilo que Deus então prometeu ali atrás, em alguns capítulos, que na verdade aqui é bastante tempo atrás, né, na vida real aqui de Paulo, Deus prometeu isso e isso está se cumprindo, mesmo que aquilo enfrente alguns atrasos, né, que às vezes a gente vê certas coisas como atraso. A verdade é que a promessa do Senhor nunca perde a validade. E aí, finalmente, Paulo chega em Roma, e é bem legal, porque quando ele chega lá, alguns irmãos, eles viajam só para poder encontrá-lo, e quando Paulo os vê, Lucas registra algo, na verdade, muito simples, que ele agradece a Deus, e ele se sente fortalecido, e é bem bonito esse detalhe, porque mostra que até Paulo precisava de encorajamento, mesmo ele sendo o grande missionário, o apóstolo, ele também precisava de irmãos caminhando ao lado dele. Ninguém foi criado para viver a fé sozinha. E ali, então, em Roma, Paulo, ele recebe uma permissão para morar sob, como dizer... um tipo de custódia, ele continua preso, continua sendo vigiado, mas ele tem uma certa liberdade, ele pode receber visitas, ele aparentemente aluga uma casa, e quase imediatamente ele começa a fazer o que ele sempre fez, que é anunciar a Jesus. E primeiro ele chama os líderes judeus, e a gente vê que, até aqui no último capítulo de Atos, Paulo ele continua oferecendo primeiro aos judeus a oportunidade de ouvir, né, o evangelho. E mais uma vez ele explica quem é Jesus. Mais uma vez ele mostra como que as escrituras apontavam para Jesus. E aí então ele convida as pessoas a crerem, e acontece algo que nós vimos bastante aqui em Atos. Alguns creem, outros não. A mesma mensagem com respostas diferentes. E aí Paulo, no finalzinho aqui, no verso 26, a partir do verso 26, ele cita o profeta Isaías, que é uma passagem que fala sobre pessoas que ouvem, mas não entendem, que veem, mas não percebem. E não porque Deus tenha prazer na incredulidade, mas porque os corações estão endurecidos e frequentemente resiste àquilo que Deus está falando. E tem algo legal aqui, porque a rejeição de muitos não pega Deus de surpresa. Os profetas já haviam falado sobre isso.
E mesmo assim, Deus continua oferecendo a graça dele. Aí Paulo declara a salvação de Deus, que ela seria anunciada também aos gentios, e nós sabemos que, olhando para trás, que isso, na verdade, já vinha acontecido, estava acontecendo em muitos capítulos, mas aqui no final do livro, essa declaração, ela ganha um peso especial, porque o evangelho chegou ao coração do Império Romano. E então, chegamos aos últimos versículos de Atos, e eles são impressionantes, porque Lucas, ele não conta, assim, com o julgamento final de Paulo, o que aconteceu, assim, com Paulo, não fala sobre a sua morte, não relata os seus últimos dias, nada disso. Em vez disso, ele nos deixa com essa imagem de Paulo vivendo em Roma, recebendo as pessoas e pregando o reino de Deus, ensinando sobre Jesus sem impedimento e até com uma certa ousadia. E isso é uma frase até bem importante, assim, de todo o livro, porque Paulo, ele estava preso, mas a mensagem de Jesus, não. A gente percebe que as correntes, ela alcançam os pulsos das pessoas, mas não alcançam o evangelho. O Império Romano, ele podia vigiar um homem, mas ele não podia impedir a palavra de Deus de avançar. E tem algo, na verdade, super interessante aqui, porque no texto grego, a última palavra do livro é justamente essa: sem impedimento. Como se Lucas estivesse encerrando Atos, mas com uma declaração final. Tentaram parar o evangelho, mas não conseguiram. Tentaram através de perseguição, através de prisões, através de ameaças, mas eles não conseguiram. A missão continua avançando. E talvez seja exatamente por isso que Atos, ele termina assim de uma forma tão inesperada, porque Lucas, de repente, quer que a gente perceba algo, que a história não acabou. Quando Atos termina, Pedro, ele já cumpriu a sua parte, e Paulo está chegando ao final da sua missão. E muitos dos primeiros discípulos estão envelhecendo, mas o evangelho continua avançando. E continuou ainda depois deles, através da igreja, através dos séculos, alcançando cidades, nações, povos e línguas, até chegar aqui, comigo e com vocês. E talvez a pergunta que Lucas deixa no ar, né, seja assim: o que aconteceu com Paulo depois disso? Essa poderia ser uma pergunta para ficar no ar, mas também poderia ser: o que acontecerá com aqueles que ouviram essa história? Na verdade, eu acho que Lucas iria mais para essa segunda pergunta, porque Atos não termina com um ponto final. Ele termina assim como uma porta aberta e uma missão em andamento, como se a tocha da Olimpíada estivesse sendo passada para a próxima pessoa, e essa próxima pessoa, na verdade, é a próxima geração. E uma observação aqui do livro inteiro é que o livro é conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas depois de caminhar por esses 28 capítulos, a gente percebe que por trás de Pedro, Paulo, de Estevão, Barnabé, Filipe, Timóteo e tantos outros, existe alguém maior. E esse alguém é o Espírito Santo, que conduz a missão do Senhor. Os discípulos erraram, tiveram medo, dúvidas, foram perseguidos, aprenderam, e mesmo assim, Deus os usou. O mesmo Deus que agiu em Atos, continua agindo hoje em nossas vidas. O livro de Atos, ele começa com Jesus dizendo: vocês serão minhas testemunhas. E termina com testemunhas anunciando essa mensagem justo ali no centro do Império Romano. Mas a missão não termina em Roma, ela continua. E antes de encerrar essa jornada com vocês, eu gostaria que vocês gastassem mais um minutinho pensando se o livro de Atos continuasse sendo escrito hoje. Nós até falamos um pouquinho sobre isso ontem no nosso estudo através do Zoom. Se o livro de Atos ele fosse continuar sendo escrito hoje, que parte da sua vida apareceria nele? Aonde que Deus está te chamando e para quem? Para testemunhar. Quem precisa ouvir sobre Jesus através da sua vida? Vamos orar pedindo para que o Senhor realmente nos use, assim como Ele usou estes homens e essas mulheres em Atos, que Ele também possa usar a minha vida e a sua para a glória dEle. E aí, algo bem simples e leve, eu gostaria que você pensasse, de repente, o que você mais, assim, o que mais te chamou a atenção, o que mais te marcou aqui ao longo desse livro de Atos. Qual personagem que você mais se identificou? Escreve pra mim, gostaria muito de saber a sua visão e aquilo que te chamou a atenção, personagem, se existe alguma área onde Deus está te chamando para obedecer, se você tem vivido como testemunha aonde o Senhor, Deus, tem te colocado. Porque nós vemos que Atos nunca foi sobre Pedro, nem Paulo, nem sobre a igreja primitiva, mas sobre um Deus que faz coisas assim grandiosas através de pessoas comuns. E a nossa resposta a esse Deus maravilhoso deveria ser: eis-me aqui. E a verdade é que o último capítulo dessa história ainda não foi escrito, porque o evangelho ele continua avançando. E agora, eu e você fazemos parte dela. Deus abençoe. E obrigada por caminharmos juntos nessa história de Atos.